Olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos então à nossa última aula, nossa última revisão de Direito Processual Penal, certo? Todo mundo pronto? Todos apostos? Vamos lá então. 1. Estando preso e cumprindo pena na cidade de Campos, interior do estado do Rio de Janeiro, Paulo efetua ligação telefônica para a casa de Maria, localizada na cidade de Niterói, no mesmo estado, anunciando o falso sequestro do filho desta e exigindo o depósito da quantia de R$2.000 a ser efetuado em conta bancária na cidade do Rio de Janeiro. Maria, atemorizada, efetua a transferência do respectivo valor no mesmo dia de sua conta corrente de uma agência bancária situada em São Gonçalo. Descoberto o fato e denunciado pelo crime de extorsão, assinale a opção que indica o juízo competente para o julgamento, certo? Bom, galera, a primeira questão aqui que a gente tem que pensar, é uma questão que trata, logicamente, acerca do tema competência, é quando se consuma o crime de extorsão. Lembram quando eles falam crime de resultado cortado? Na verdade, se consuma com a mera ação ou omissão, independentemente, né, do atingimento do resultado. Então, o que acontece? A extorsão ela tem a consumação. Vocês estão entendendo como é importante o direito material, ele acompanha o processo penal? Quando é que se consuma o crime de extorsão? Imaginem que assim, ó, galera, eu ia falar cara, né? Galera, é a mesma questão, é o mesmo pensamento, é a mesma premissa da qual a gente parte para quê? Para falarmos, por exemplo, de uma concussão, de uma corrupção passiva. Sempre lembra daquela cena patética da Globo indo até o lugar no momento em que, por exemplo, o médico do SUS, ele exige R$15.000 a parturiente para fazer o parto, entenderam? Só que assim, ó, há 15 dias ele exigiu, 15 dias depois ela não tinha, sei lá, os R$15.000 que ele exigiu, então quer dizer, no momento em que ele recebe a vantagem indevida, trata-se de mero exaurimento do crime, portanto, cara, flagrante nenhum. Quando é que se deu o flagrante? No momento da exigência. Então assim, ó, vamos lá, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Artigo 158, Código Penal, extorsão. Artigo 159, extorsão mediante sequestro. Artigo, eu pego assim agora, né, falo dos mais importantes. Artigo 316, artigo 317. Aqui ainda nós temos, né, a grande peculiaridade, vantagem de termos a súmula 96 do STJ, que diz o quê? O crime de extorsão se consuma no momento em que a vítima é privada da sua liberdade, independentemente da obtenção do resgate. Então, é aquilo que eu sempre mostro para vocês, né? Quer dizer, esses crimes, como é que eles podem ser entendidos para vocês não esquecerem jamais? Ó, matando a barata, ou seja, exigindo, concussão, solicitando, corrupção passiva, privando a vítima da sua liberdade, extorsão ou extorsão mediante sequestro, é matar barata só pisando, entenderam? Agora, ao se obter a vantagem, porque os 4 crimes que eu coloquei ali visam a obtenção da vantagem, embora, ó, se ia cagando e andando se a vantagem é obtida ou não, já se consumou com a mera ação, porque são crimes formais. Então, o que acontece quando há o chamado exaurimento do crime? Ó, matar a barata daí passa a ser assim, ó. Tu mata até ser aquela gosma branca. Ou seja, você extrai, presta atenção, você extrai tudo o que aquele crime pode te dar. Você vai até o fim, é como se fosse espremer uma laranja. A gente vai até o último gominho. Não sobra nada. Só que isso que eu digo que é espremer até o último gominho, obter a vantagem indevida, obter o preço do resgate, isso é determinante para a consumação do crime.
o legislador reputou tão importante as condutas tão nefastas que o recebimento do valor que ele não deve receber, porque é totalmente indevido, é mero exaurimento, entenderam? Então, o que vai acontecer aqui, tá? Súmula 96. No momento em que a vítima é privada da sua liberdade. 316, quando é que se consuma? E assim, ó, isso aqui não dá para errar, galera. Porque eles fazem confusão, eles vão querer fazer confusão com vocês entre os crimes de corrupção passiva e concussão. Vocês entendem que os dois ontologicamente são iguais, podem ser cometidos ainda que fora da função, antes de assumi-la, são crimes formais, quer dizer, eles têm todas as características absolutamente iguais, tá? Só que na concussão, o verbo é exigir. Como é que tá a carinha do cara? Tá assim, tá? E aqui é solicitar. Então, a criatura tá assim. Seria mais ou menos assim, ó. Kimberly! Ou tu me paga 15 mil reais ou o bebê não nasce, cara. O que eu tô fazendo? Eu tô solicitando ou tô exigindo? Agora você diz assim, olá, Mrs. Kimberly. Assim, ó, eu tô um pouco mal, quero ir pra Miami. Ah, se tu pudesse me alcançar 15 mil reais pra fazer... Tipo, olha que delicado, né? Eu tô solicitando, entenderam? O que é mais grave pra vocês, solicitar ou exigir? Eu já falei sobre isso. E qual é dos dois crimes que tem a pena maior? Solicitar. Tá? Então é isso. Vamos lá. Quando é que houve a privação da liberdade desse rapaz aqui, do filho da Maria? Porque o crime se consumou no momento em que ele foi privado da sua liberdade, né? Então, ele está preso e cumprindo pena na cidade de Campos, certo? E, efetivamente, ela, né, mãe, deve pagar o resgate. Quando é que se consumou o crime? Súmula 96 do STJ. No momento do resgate, que ela depositou dinheiro? Não, no momento em que foi a vítima privada da sua liberdade, certo? Então, a questão é a seguinte, quando ela teve conhecimento acerca de que o seu filho foi privado da liberdade, você tem que ler. É o enunciado que vai nos dar a resposta, não são as alternativas. Acostumem-se a ler com muito maior atenção o enunciado, né? Não adianta ler batido o enunciado e começar a ler as assertivas, porque daí a gente não vai concatenar nada. Então lá, ó, ele do interior do estado do Rio de Janeiro, né, Campos, efetuou ligação telefônica para a casa de Maria, localizada em Niterói, certo? E aí, claro, o depósito, mas, cara, o depósito de R$2 mil no Rio de Janeiro é mero exaurimento. Então, cara, Rio de Janeiro eu já estou descartando. Rio de Janeiro não é, por quê? Porque é o momento em que se deu o exaurimento do crime. Perfeito? Ele noticiou à mãe que o seu filho foi privado da liberdade. Onde a mãe estava? Niterói. Portanto, qual é a comarca competente? Niterói. Entenderam por quê? Quando é que ela teve notícia de que o filho foi privado da liberdade? Para ser justamente, né, levado e só seria liberado quando paga o resgate. Então, assim, ó, a gente tem que pensar o seguinte, cara, se esse crime se consuma com a mera exigência no sentido de, não exigência, essa é concussão, mas no sentido de, né, momento em que efetivamente a pessoa é privada da liberdade. Vamos ler de novo, tá? Ele efetuou ligação para a Maria, certo? Mas de onde é que ele efetuou a ligação? De Campos, não foi isso? Ele estava preso. Tem celular no presídio? Tô brincando. Aí, o que acontece? A casa da Maria é em Niterói, certo? Isso aqui é importante. Senão, gente, a súmula que eu coloquei ali no quadro, ela não vai ter serventia nenhuma para nós.
Eu quero saber o seguinte, a questão, o enunciado, nos deixa certo o local em que o filho da Maria, cheia de graça, foi privado da liberdade? O que nós... Não mesmo, tá certo. Então, o que é que nós temos que usar para suprir a ausência dessa informação? O momento em que ela ficou sabendo. E mais do que o momento, o lugar em que ela ficou sabendo. E qual foi o lugar? Niterói. Não foi aí que se deu, então, por indução, a privação da liberdade do seu filho? Niterói? Porque, vou repetir, aqui a gente está fazendo o quê? Aprendendo a resolver questões de prova objetiva. Ninguém mais está aqui testando conhecimento. Eu vou, como eu fiz desde a aula do ECA, lembram? Lembram? Vocês devem ter notado que de jurídica eu não falei quase nada. Que eu estou ensinando a fazer a questão. Vocês perceberam isso, né? Estou dando a manha para vocês. Ou não, Kimberly? Entenderam? Por que Rio de Janeiro eu jamais marcaria? Porque Rio de Janeiro, cara, foi exatamente, né, a cidade em que se situava, como se pudesse se situar uma coisa, né, a conta bancária. Mas, cara, a vantagem, o dinheiro é exaurimento, então nunca seria o Rio de Janeiro. Outra coisa, quem é que vai pagar o resgate? A Maria. Aonde está Maria? Niterói. Entenderam? Então, assim, ó, o que eu estou tentando fazer com vocês? Eu estou tentando humildemente ajudar vocês né, e também a mostrar, porque matéria de competência é matéria bastante complexa, é muita súmula, e a gente talvez não consiga decorar, mas vocês estão vendo que a gente com um macete, com algum outro macete, juntando os pontos que, vamos combinar, nada impossível aqui, né? Sério, nada impossível. Se a gente pensar, olha que pensamento, não é simplório, simplista que eu fiz agora. Vocês acharam muito complexo isso que eu falei agora? Não, né? Tranquilo. Quer dizer, você vai eliminando. É isso que a gente vai fazer. Entenderam? E o que nos ajuda sempre na OAB? Graças a Deus. Sempre tem pelo menos uma ou duas assertivas que são totalmente toscas. Tá? 2. Durante 35 anos, Ricardo exerceu a função de juiz de direito junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Contudo, no ano de 2012, decidiu se aposentar e passou a morar em Floripa, Santa Catarina. No dia 22 de janeiro de 2015, devia estar sem água, né? Porque lá no verão sempre falta água, né? Tem que ir para essa Besp, como é que é, para Telesc, né? Para o Banesp. Lembram que falta, mas não falta? Eu tenho um afilhado, eu amo Santa Catarina, mas falta água, né? Não falta? Sempre. Travou uma discussão com seu vizinho e acabou por ser autor de um crime de lesão corporal seguida de morte. O que caracteriza, aliás, é o único crime em que expressamente se prevê o préter dolo no Código Penal. É expresso. Entenderam? É o artigo 129, parágrafo 3º. Ou seja, na lesão corporal seguida de morte, você tem o dolo antecedente, que é um crime préter doloso, e a culpa no consequente. Portanto, cabe ou não tentativa? Tentativa. Não cabe tentativa. Entenderam? Claro? Logo, as invasões bárbaras, godos, ostrogodos e visigodos. Bom, então vamos lá. Consumado na cidade em que reside. Qual é a cidade que ele reside? Floripa, tá? Oferecida a denúncia de acordo com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, será competente para julgar Ricardo o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Imagina o cara aposentado há milênios, tá? Ele chega assim, oi, tudo bom? Tudo bem. Me lembro, o senhor não é desembargador? Sim, eu sou o porteiro dos auditórios. Cara, é o seguinte, eu cometi um crime lá em Floripa, tô aposentado, tá? Mas eu li num livro chamado Bostolândia, que parece que mesmo quem é aposentado tem foro privilegiado. É, né? Aposentado tem foro privilegiado. É. Aposentado tem foro privilegiado. Gente, olha a cena ridícula. Ele chega, tudo bom, colega? Como é que tá?
Ele fala para mim, cara, o que tá fazendo aí? Te aposentaste há milênios. Ah, eu vim aqui ser julgado por função, né, cara? Então, uma coisa é certa, Tribunal de Justiça tem alguma possibilidade, alguma cogitation em nenhuma. Não, e olha aqui, ó, essa aqui vem lá da Burrolândia. Cara, assim, ó, vamos brincar que a pessoa, mesmo aposentada, tivesse foro privilegiado. Não tem, tá? Mas vamos brincar disso, tá? Tipo, eu trago meu Bob, a Barbie, Suzy, Playmobil, tudo. Olha pra cá. Cara, então, já não é porque ele não tem foro privilegiado. Mas se ele exerceu a função de magistrado em Minas, Minas Gerais, por que seria Floripa? Gente, vocês estão entendendo? Cara, se vocês me erram, isso aqui, assim, ó, seguidamente cai, mas eu arrebento vocês. Tipo, entenderam? Por que teria a ver Tribunal de Justiça de Santa Catarina? É que agora eu exerço a magistratura nacionalmente, entendeu? Eu sou juiz aposentado, mas eu sou juiz tanto em Minas como em Floripa. Gente, sério, por que eu estou falando assim de maneira mais ridícula ainda do que eu já falo? Porque a gente está na finaleira, agora a gente está assim, ó, no tudo ou nada. Então, assim, ó, eu jamais iria marcar qualquer assertiva que constasse lá, Tribunal de Justiça. O cara se aposentou. Gente boa, gente amiga, quem é que falava assim, não me lembro. Vocês estão lembrados daqueles políticos supremos que, quando eles têm cocô dourado, agora, claro que o Supremo reduziu a competência. Tem que ser não só crime praticado no exercício da função, mas tem que ter relação com a função. Tem um senador gaúcho, lembram, que cometeu Maria da Penha, sem entrar no mérito, não estamos falando de nome, lembram? Supremo, a partir dessa decisão, mandou o processo para o primeiro grau, por quê? Porque Maria da Penha tem nada a ver com o exercício da função do senador, entenderam? Então agora está cada vez ainda menor, né? Menor a chance de ser julgado por um tribunal. Mas vamos pensar juntos, tá? Como eu vinha dizendo aqui, certo? Olha só, aqueles políticos que adoravam, agora também mudou, mas o que eles faziam muito, Pedro e turma? O que eles faziam muito? Justamente para tentarem a prescrição. O que eles faziam? Tá, eles estavam com o foro privilegiado, ok? Governador, senador, deputado federal, puta que pariu, entenderam? O cara tava chegando no julgamento, eu vou renunciar, só falando isso, ao mandado, né, ao mandado, tem que falar mandado, porque nesse caso aqui é tão tosco, né, que não vou nem falar mandato. Eles não renunciavam ao mandato. Para que isso? Porque automaticamente, ao renunciarem ao mandato, o processo ia ao primeiro grau. Aí, hoje não é mais assim, mas antigamente tinha que se instruir tudo de novo. Aí vinha eleição, eles eram, o povo tem memória curta, eles eram reeleitos. Aí, ó, isso é uma palhaçada, né? Vamos combinar, né? Entenderam? Eu não estou falando disso para falar mal, eu estou usando todas as armas de que eu disponho para ter certeza que vocês não vão errar uma questão dessas, ok? Então, assim, ó, aposentado, se exonerou, não tem mais foro privilegiado, o cocô não é mais dourado, é cocô normal, entenderam? Tranquilo? Bom, aí a gente fica entre uma das varas criminais de Floripa e o Tribunal do Júri de Floripa. Qual é a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida? Aí caiu uma questão uma vez que eu achei tão inteligente, Kimberly, sabe o que caiu? Era assim, não, é sério, olha que ridículo. O Tribunal do Júri é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E eu já seria um que, pela ansiedade, marco aquela. Aí vai, letra D. Crimes dolosos contra a vida e conexos. Aí vai dizer que não mudou a tua vida de tanto conhecimento que tu adquiriste. Claro que o que está mais certo? Crimes dolosos contra a vida e conexos. Porque qualquer crime que não seja doloso contra a vida, mas seja conexo, não vai ao Tribunal do Júri? Agora, que pergunta maravilhosa, né? Que pergunta assim, tipo, super, como é que se diz?
instrutiva, vocês não acham? Então cuidem com isso, entenderam? Agora, o que eu disse para vocês? A lesão corporal seguida de morte, o cara tinha dolo de matar? Não, ele tinha o chamado animus laedendi, quer dizer, é o dolo de lesão. E culposamente acabou provocando a morte. Portanto, se não é crime doloso contra a vida, quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, participação em suicídio, infanticídio e aborto. É um desses? Não. Então só pode ser uma das varas criminais de Floripa. Gente, sério, assim, ó, vocês me conhecem, tá? Não sou... Mas essa é uma questão assim, ó, que não tem como errar. Tudo tranquilo? Mesmo? Gente, qualquer dúvida vocês perguntem, por favor. Tudo tranquilo? Vocês estão entendendo que eu estou fazendo diferente a análise das assertivas? Rua da Silva foi autor de uma contravenção penal. Já sublinhamos isso. Contravenção penal. Por quê? Olha só, olha só. Essa pergunta é altamente chechelenta. Por quê? Porque vai pintar, a gente não precisa nem olhar, vai pintar alguma coisa de Justiça Federal. Cara, pelo artigo 109 da Constituição da República, a Justiça Federal não julga contravenção. Não julga? Por quê, prof? Porque o artigo 109 exclui contravenções penais. Gente, isso aqui é importante. Qual é o único caso em que a Justiça Federal julga contravenção penal? Porque aí tem algo que prevalece em termos de competência, que é, aliás, por onde a gente começa analisando a competência, que é em razão da pessoa, entenderam? Então, assim, ó, o único caso em que a Justiça Federal julga uma contravenção penal é se um juiz federal nativa tiver cometido uma contravenção. Quem é que vai julgá-lo? O TRF. Entenderam? Gente, é o único caso. Se não for uma pessoa que detenha foro privilegiado para ser julgada, portanto, né, no mínimo por um TRF, entenderam bem isso? A Justiça Federal nunca vai julgar contravenção penal, ok? Tem uma súmula que diz, até porque, né, Banco do Brasil vem, Banco do Brasil, como é que era a música? Aquela Banco do Brasil, o que diz, o Banco do Brasil é o quê? Uma SEC, não é? Não, uma SEC não, uma SEM, uma Sociedade de Economia Mista, é isso? É a Justiça Federal que julga crimes cometidos contra o Banco do Brasil? Nunca. É a Justiça... Aí adorei, assim, bem retardada que nem eu, assim, tipo... quem é que julga crimes praticados contra o Banco do Brasil? Sempre a Justiça Estadual. Eu nem olhei para a questão, mas assim... se é uma contravenção penal praticada contra a CEF, a Caixa Econômica Federal, e se é um crime cometido contra o Banco do Brasil, é óbvio que a competência será da Justiça... se alguém dissesse federal, eu arrebentava. Mas vamos lá. Rua da Silva foi autor de uma contravenção penal em detrimento dos interesses da Caixa Econômica Federal, empresa pública. Praticou ainda outra contravenção em conexão, dessa vez em detrimento dos bens do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista. Dessa forma, para julgá-lo, será competente a Justiça Estadual pelas duas infrações, B, a Justiça Federal no caso da contravenção praticada em detrimento da Caixa e Justiça Estadual no caso da infração em detrimento do Banco do Brasil. C, a Justiça Federal pelas duas infrações. Será que caberia a gente dizer, vem para a Caixa, você também, né? Aqui não, aqui a gente sai da Caixa e vai para a Justiça Estadual, entenderam? Não, não quero mais cantar. Conta todos e... Ninguém aproveitou aquilo. Se fosse só da Caixa Federal, seria... Tá, só um pouquinho que a Kimberly, she has a question, please. Se a questão mencionasse só a Caixa Federal. Daí... Tá, mencionasse só a Caixa, mas um crime ou uma contravenção? Guria, assim, ó, se for uma... Sabe o que cai numa prova? Sabe como é que é chamada a contravenção penal, que é o cocô do cavalo do bandido? Vocês sabem que contravenção penal tem sinônimo, sabia, Pedro?
Contravenção penal tem sinônimo de crime vagabundo. O cara caiu numa prova objetiva de promotor em São Paulo. Não menosprezem nada. Crime, delito vagabundo. Crime anão. Delito liliputiano. Por que delito liliputiano? Pelo Gulliver. Lembram? Pessoal, assim, ó, eu não ia estar brincando há 3 dias da prova, 4 dias da prova. Pelo amor de Deus. Ai, não é. É sério. O que foi isso? Mas vocês entenderam? Pessoal, isso aqui é muito sério. Imagina perguntar no concurso o que é um delito vagabundo. É uma contravenção penal. Então, assim, ó, Kimberly, a tua pergunta é importante. Não sejam induzidos em erro. Esqueçam a parte do Banco do Brasil, tá? Presta atenção aqui. Se fosse só uma contravenção penal perpetrada em detrimento da Caixa Federal, mesmo assim, competência, Justiça Estadual. Se fosse crime, aí competência seria da Justiça Federal. Exatamente, a guria matou. É o caso que nós vimos na outra aula do cara que apresentou o documento falso perante a Caixa Econômica Federal, lembram? Mas o documento tinha sido feito por órgão estadual, pela súmula 546 do STJ, a competência é, enfim, né, em relação à natureza jurídica da entidade, da instituição em que o documento foi exibido, colorido. Carol. Gente, hoje... Puta. Carolina. Voltando do para... Ai, Carol, por favor. Eu sei, mas é que erraram aqui, botaram A em vez do E. Tudo tranquilo? Carolina, voltando do Paraguai com diversas muambas que configurariam crime de contrabando, entra no país pela cidade de Pedro Juan Caballero, Paraná. Em lá chegando, compra uma passagem de busão para a cidade de São Paulo e segue posteriormente para o Rio de Janeiro. Ah, eu acho tão brega isso, sua cidade de Natal. Eu, quando era pequeno, eu achava Natal, será que é só no Natal que a pessoa... Eu era pequeno, tá? Eu já fui Piracicaba. Por favor, Piracicaba, tá? Quando é surpreendida por policiais rodoviários federais que participavam de uma operação de rotina na rodoviária. Imagina o que não sai. Vai fazer uma batida aeroporto, rodovial, parque. O que sai, hein? Sai bastante coisa. Os policiais, então, apreendem as mercadorias e conduzem Carolina à delegacia policial. Por que não colocaram delegacia de polícia, hein? Delegacia policial. Chega até a ser ruim de falar. Entenderam? Na hipótese, assinale a alternativa que indica o órgão competente para proceder ao julgamento de Carol. A Justiça Federal de Foz do Iguaçu. B. A Justiça Federal do Rio de Janeiro. Tá aqui, ó. Súmula 151. Eu sou tão queridaço com vocês, eu sou tão, tipo, né? Como é que é? Não ouvi. Aí fala... Não, sério, não ouvi. Por favor. Sing again. Fala. Como é que é, sério? Não ouvi. Não me lembro dessa. Eu só sei aquela assim, ó. Eu só lembro daquela assim, ó. Perdi meu amor, paraíso, dou tudo que eu tenho por um aviso. Sexo sob sol. Não é do tempo de vocês isso aí, né? E aí, nesse caso, entender? Gente, quando se trata de crime de contrabando, tá? O juízo competente é do local aonde foram apreendidas as mercadorias, tá? Vocês podem estar pensando, ela foi embora, mas está quase voltando, não demora, ou ela foi para muito longe, felicidade, onde estás que não responde? É Fernandinha Abreu, perdi meu amor, oh, lindo... E tem aquela parte que diz assim, ó, lindo Orlando, volte pro seio de sua amada. Ela espera, é Blitz, ela espera ver aquele caminhão de para-choque duro, farol alto. Fala, querida. Ela encaixou, ela quer dar um número
Eu te digo depois assim, em surdina. Lhe diz logo em surdina, o mal é da idade, e pra tal menina não há um só remédio em toda a... Será que eu não devia ser cantor, ator? Hein? Cara, eu estou no lugar errado, né? Mas enfim. 5. Durante as investigações de um crime de associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, a autoridade policial representa pela decretação da prisão temporária do indiciado Jorge, tendo em... Não, chega! Tendo em vista que a medida seria imprescindível para a continuidade das investigações. Os autos são encaminhados ao Ministério Público, que se manifesta favoravelmente à representação da autoridade policial. Leram bem isso? Ministério Público se manifestou favoravelmente à representação feita pela autoridade policial. Aquele assim que vai, né? Tipo, bem patusco. Ou então que vai. Vocês nunca viram? Tive uma namorada que tem vergonha de apresentar para a família. A gente tem vergonha de ter apresentado para a família. Pessoa foi, e ela foi tanto que só viu os pezinhos caindo. Ai, que coisa ridícula. Ai, não dá. Mas olha só, prisão temporária pode ou não pode ser decretada, que galante, pode ser decretada ou não de ofício pelo juiz, a temporária. Gente, a prisão temporária, sério, é a única prisão que não pode ser decretada de ofício pelo juiz, tá? Ou deve ser por representação da autoridade policial ou por requerimento do Ministério Público. Ok? O que, querido? Não ouvi. É representação. Não, o delegado... sabe aquelas... O colega fez uma observação muito importante. Sabe o FEBEAPA, né? Festival de Besteiras que assola o país. O delegado, como se tivesse muita diferença. O delegado representa, o promotor requer. Não mudou a tua vida? Mudou? Olha, eu fiquei cabeludo, sarado, olha as tetas, tudo dura, imagina. Tá? Olha só. Gente, a questão, ela morre nela mesma. Sério, a questão morre nela mesma. Ela acha, ela agora é um ser animado, a questão acha que a gente não está percebendo que ela quer nos fazer uma pegadinha. Então assim, ó, olhos bem abertos, para quê? Para te enxergar melhor, vovó. Presta atenção, tá? Sério. Os autos são encaminhados ao Ministério Público, que se manifesta favoravelmente à representação da autoridade policial. Pergunto, até aqui, galera, Carol e turma, houve ou não houve, vamos falar genericamente para não confundir, tá? Mas é o que importa. Houve ou não houve um pedido? Só quem pode pedir, delegado, Ministério Público, para que se decretasse a prisão temporária. Houve ou não houve? Houve. Houve. Tá meio ruim, tá meio escondidinho, mas tá ou não tá ali? Então, assim, ó, gente, isso aqui é muito importante. Querem ver a maldade da questão agora? Presta atenção. Guaibense, minha xará, please pay attention. Vamos lá, ó. Mas deixa de requerer expressamente por conta própria. Aqui tá a pegadinha. Aqui eles estão achando que a gente é burro. O que ele disse aqui? O que ele quis que a gente caísse aqui? No que ele quis que a gente caísse aqui, o examinador? Mas não requereu de forma... Precisava requerer se o delegado já tinha representado. Era só dar um parecer, cara, pela decretação da temporária, tipo, né, levando em conta ou, enfim, né, corroborando as bem lançadas alegações do delegado de polícia, entenderam? Então eu estou treinando com vocês para fazer as questões. Então, assim, ó, olha para cá, isso aqui é muito sério, eu brinco para vocês não dormirem, mas a gente tem que saber a hora de parar, tá? Olha aqui, ó, quem chega e não prestou atenção, principalmente nesse pedaço aqui, mas deixa de requerer expressamente, ou o contrário, né? Só prestou atenção, porque a pessoa viu, ó, ai, temporária não pode ser decretada de ofício. Aí a pessoa leu tudo meio nas coxas, aí chega aqui, ela
né? Pega, mas ele deixou de requerer expressamente. O juiz não pode pedir de ofício. O cara, ele não está pedindo, ele não está decretando de ofício porcaria nenhuma. O delegado já representou. Então, vocês estão entendendo que, assim, ó, dá vontade de metralhar tudo isso aqui, ó, deixar tudo furadinho para ninguém conseguir ler. Aqui está a pegadinha. Pessoal, estou falando de coração para vocês. Estão entendendo? Quem não percebesse a importância dessa expressão já ia errar. Porque é o cerne da prisão temporária. Ok? O que dá a entender aqui? Então, vamos ver se vocês entenderam o que essa frase muito da infeliz dá a entender. Que o promotor falou alguma coisa, mas ele não requereu prisão temporária. Tá, mas precisava? Precisava? Não. Mas se o cara estiver lendo a Bangu, como se diz, ele vai errar. Vamos lá? Ó. Por sua vez, o magistrado, ao receber o procedimento, decretou a prisão temporária pelo prazo de 10 dias. Aqui está outra questão, mas assim, não é errada, é vergonhosa. Ó. Galera, quanto são 5 mais 5? Sério? 10. Qual é o resultado? 30 mais 30. 60. Tá. Não, pessoal, por favor. Eu não estou ensinando nada juridicamente falando aqui. Eu estou mostrando como fazer a prova. Entenderam já, né? Embora, se eu perguntar para vocês assim, ó, qual é o prazo máximo que alguém poderá, tendo cometido crime comum, ficar preso, máximo, a título de prisão temporária? 10 dias. É isso ou não é isso? Mas eu pergunto, pode o juiz decretar, ele pode ficar 10 dias? Decretar direto os 10 dias? Não! Embora sejam praticamente a mesma coisa, porque o resultado vai ser o mesmo. Entenderam? Mas só que não. Ele precisa primeiro dizer assim, ó, preenchidos aqueles requisitos da Lei 7960 de 89, decreto a prisão temporária conforme postulado, então acolhendo representação do delegado de polícia ou acolhendo o requerimento, né, do Ministério Público, certo? Tranquilo isso? Ele vai decretar e é isso. Claro, pode ser menos, pode, mas não mais que 5. E se não for preciso ficar mais do que 5. Então ele não pode decretar, embora o resultado, quantitativamente falando, seja o mesmo, ele não pode fazer isso. Tudo bom, guria? Entenderam isso, pessoal? Entenderam isso? Ele não pode. Então ele vai decretar por 5. Se for imprescindível para alguma investigação, alguma coisa, ele vai decretar por mais 5. Agora, pelo amor de Deus, o resultado é 10. Só que uma coisa é decretar diretamente 10. Outra coisa, que está errado, outra coisa é dizer, decreto a prisão, então, a pedido do Ministério Público por 5 dias. Aí, passados os 5 dias, precisamos de mais 5 dias. Aí, ele vai decretar por mais 5 dias. Precisamos mais, meu filho não tem mais, decreta preventiva. Ficou claro isso? Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que vocês, mais do que tudo, precisam focar, sublinhar o que é importante no enunciado, tá? Ressaltando que a lei admite a prorrogação do prazo de 5 dias por igual período. Burro. Fez o magistrado constar ainda que Jorge não poderia permanecer acautelado junto com outros detentos que estavam presos em razão
de preventivas decretadas. Isso aqui dá nojo. Sabe por quê? Porque isso aqui, diante das cargadas que temos aqui para cima, estão entendendo? Eu estou sendo bem direto. Isso aqui é firula, porque está escrito na lei de prisão temporária o quê? O preso, né, temporário jamais poderá ficar misturado com os demais. Entenderam? Por que eles fazem isso? Porque eles vão colocar na tua cabeça, ou tentar colocar, pá, mas e agora? Será que ele pode, não pode? Entenderam? Eles vão tentar te tirar do foco, que é o mais importante. Entenderam isso? Essa criatura que fez isso aqui assim. Lembra quando a gente tinha aula com as professoras e os professores? Quando a gente era pequeno, tinha um mimeógrafo que a gente ficava cheirando e a gente dizia assim, ah, esse aí tá com o síndrome de Malcolm. Te lembra? Vocês lembram disso? Quando ele queria nos cravar. Lembram? Esse é um desses, porque, cara, é muita maldade por metro quadrado. Estão entendendo? Essa questão aqui, ela é qualificadíssima, primeiro, pelo motivo torpe, pelo motivo fútil, mediante o emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura, asfixia, olha, e quiçá dissimulação. Vocês viram que tem coisinha escondidinha ali que a gente tem que ver? Vocês não estão assim... Entenderam? Entenderam? Sério. Ah, eu adorei também, eu tô tão feio, eu tô tão bonito que eu tô tentando me enfiar a fazer assim. Tá? Vamos lá. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Jorge, ao ser constituído, deverá alegar que... O que será que ele vai alegar aqui? Ai, que ele não pode ficar acautelado junto. Não, mas ele não está junto, ele está separado. Que não pode decretar de ofício, mas não foi de ofício. Foi por representação da autoridade policial. O que é que vai ser a resposta? Nem sei ainda, nem vi. O que é que vai ser a resposta? O prazo é ilegal, porque não pode ser fixado de modo direto e imediato em 10 dias. Vamos lá. A. O prazo fixado para a prisão temporária de Jorge é ilegal. Essa é a resposta. Tá? B. A decisão do magistrado de determinar que Jorge ficasse separado dos demais detentos é legal. Não é legal. Por quê? Porque a lei da prisão temporária diz que, prestem atenção, a lei da prisão temporária diz que os presos temporários devem sim ficar separados dos demais. Gente, Hello Kitchens, olhem para cá um pouquinho, é que vocês são muito novos, tá? Talvez a galera, alguns aqui, né, que são ainda um pouco mais novos do que eu, mas que talvez viveram isso. O que é a prisão temporária mutatis mutandis, né, se transformou? O que é essa prisão temporária? Lembra daquela música? Veraneio Vascaína vem descendo a esquina. Lembram? Eu não estou brincando. O que a Veraneio Vascaína dizia e fazia, que foi uma música exatamente em protesto à ditadura? Ela pegava na mão grande e levava para o doicode, entenderam? O que é a prisão temporária? Sério? Gente, eu estou falando muito sério, não estou brincando. O que é... Vocês têm que ter espírito crítico. Vocês têm que pensar o processo penal como ele realmente vem sendo trabalhado, que de acusatório, cara, não tem nada. Vocês já perceberam, já pararam para pensar para que serve a prisão temporária? Pessoal, por favor. Eu não estou brincando, eu já disse por que eu brinco, porque vocês estão, né, o horário até, mas é para vocês apreenderem, vocês já sabem. O que é prisão temporária, cara? Quando alguém diz que ela é inconstitucional, não riam, cara, porque ela é inconstitucional. Como é que tu vai prender uma pessoa para ela... Qual é o objetivo da prisão temporária? Aí é preventiva, né? A fuga do local. Para que serve, basicamente? Para produzir prova contra ela, cara. Só que ao invés de colocarem assim, ó, Veraneio, Vascaína, doicode, papapá, botaram... Gente, vamos ser realistas, tá? Eu não estou me partidarizando com nada, eu só estou explanando aquilo que eu leio. Como é que tu vai ser preso? Para praticamente, porque é uma forma de coação e coerção. Então tu vai te sentir premido a alcaguetar, a confessar, não é isso? Gente, se você... É uma lei bem pequena, não vai custar nada.
É só para isso, é para apoio às investigações. A lei é 7.960. 7960 de 89. Estão entendendo? Eu quero alunos, advogados, promotores, juízes, defensores que tenham espírito crítico. A gente, acima de tudo, tem que ser justo. A lei nem sempre é justa. Vocês sabem disso, né? Vamos lá. C. Cumpre-se quem? A prisão temporária decretada é ilegal, tendo em vista que a associação criminosa não está prevista no rol dos crimes hediondos e nem... Primeiro, não é só para crimes hediondos que cabe prisão temporária, tá? E realmente o 1288 não é um crime hediondo, entenderam? Olha só, o tráfico de drogas. Gente, foco. Última aula, não me deem esse... Olha só. O tráfico de drogas é ou não é um crime hediondo? Homicídio qualificado é ou não é um crime hediondo? Organizações Tabajara, as organizações criminosas, o 288, a associação de traficantes, pelo fato da criatura ou das criaturas, ignorante, estarem cometendo crimes hediondos, torna a associação hedionda? Porque praticarão crime hediondo? Não. Olha como eu sou calmo e delicado e praticamente um lorde, entenderam? Eu até devia usar aquelas peruquetes inglesas e uma toga, né? Então não, entenderam? D. A decretação da prisão foi ilegal pelo fato de ter sido decretada de ofício. Falei que ia pintar essa pegadinha da questão de ofício. Foi de ofício? Ai, que plateia animada. Não! Plateia super do boa, super assim do Chapolin Chaves. Por que não? Porque houve representação da autoridade policial. Certo? 6. No dia 15 de maio de 2017, Caio, pai de um adolescente de 14 anos, conduziu um veículo automotor em via pública. Sério? Não é num shopping? Não é num condomínio fechado? Hã? É numa via... Devolve a minha mão, faz favor, porque ela foi engolida pelo teu bocejo. Por favor, né? Barbaridade. Até vou começar de novo. Quem é que dizia? De novo. O Tink Wink. 6. No dia 15 de maio de 2017, Caio, pai de um adolescente de 14 anos... Ai, tão inteligente. Para que adolescente de 14 anos? 14 anos é adolescente. Como é que podia ter colocado assim? Pai de um menino de 14 anos. Ele é adolescente. Será que o examinador de processo penal não conhece o ECA? Eu não acho, tenho certeza que não conhece. Em via pública, às 14 horas, quando foi solicitada a sua parada em uma blitz. Ó. Gente, eu sou demais. Eu não sei porque eu não jogo na Mega Sena. Cantei e apareceu a blitz. Bem pirex, né? Após consultar a placa do automóvel. Por que você acha que eu leio parando? Eu estou querendo, pelo amor de Deus, praticamente implorando que vocês leiam, voltem, parem com calma o enunciado. Por quê? Numa segunda leitura, coisas que são extremamente importantes podem ter passado batidas. Entenderam? Após consultar a placa do automóvel, os policiais constataram que o veículo era produto de crime de roubo ocorrido no dia 13 de maio de 2017, às 9 horas. Então, vamos desenhar. O que foi esse A? Não. Tu tá certa? Carol. Oh, Carol. Tu não conhece a Australian Crow. Na verdade, então, ele foi pego. Que carro era? Aí meu avô falava, Júnior, eu vi um golo. Meu avô falava golo. É um golo que ele tinha, né? É isso? Vamos botar assim, ó, um Telrei, tá? Tinha um amigo do meu avô que dizia, tu não sabe, Campani, como é bom o meu Telrei. Ele desenvolve 120 na tecida. Aí, senhas são os amor, né? Aí eu ria tanto, como é bom, né? Eles contam aquelas histórias antigas, aquelas coisas que a gente não viveu.
Eu não sou dessa época assim, eu devia ter vivido mais na antiguidade. Alguém vai dizer assim, mas prof, tu viveu na antiguidade, você é bem, professor. Sei que vocês pensaram isso. Tá, em que dia ele foi flagrado no Terrei? Pelo amor, ele foi flagrado no dia 15. Vamos falar bem, 15. 15 de maio de 2017. Quem nasceu nessa data? Olha a mega acumulada. E em que dia o veículo foi roubado? Agora eu dirijo um carro roubado. E agora? Que dia? 13. Então, o roubo... será que eu vou ser demitido, expulso ou que sai interditado depois dessa aula? Aí, o roubo, todo mundo quer. Aconteceu no dia... se o Dalmo tá aqui, como ele diz mesmo, né? Então, eu amo Dalmo. Eu vou lançar uma hashtag, amodalmo.com.br. Tá. Aí, diante da suposta prática do crime de receptação, realizaram a prisão e encaminharam Caio para a delegacia. Em sede policial, esse em sede não existe, né? Mas tudo bem. Em sede policial, a vítima do crime de receptação... Tá certo que eu li? Por que eu li de receptação? Cara, se flagrante fosse, seria pelo crime de Gente, ele foi preso quando? Dia 15. Quando é que aconteceu o roubo que a vítima disse? 13. Seria flagrante... Por que você acha que eu li ali? Vocês acham que eu não vi que ali que era o roubo? Por que eu li receptação? Porque se fosse receptação, se o delegado tivesse lavrado o APF, o auto de prisão em flagrante, por receptação, lex, tranquilo. Mas ele fez cacaca. Ele fez flagrante, cara, de uma situação que podia ser qualquer coisa. Menos flagrante de roubo. Ou 2 dias depois ainda tem flagrante. A não ser que haja aquela hot persecution, né? Teve a perseguição quente? Não. Então, vocês entenderam que eu tentei corrigir, chamar a atenção de vocês? Eu nem sei o que vai ser, mas eu sei. Isso aqui vai ser o quê? Se o delegado lavrou flagrante contra o José Maria, né? Sei lá, o Caio Pai, tá? Significa o quê? Significa que nós teremos um pedido de relaxamento da prisão, porque flagrante não há, ou seja, o flagrante, a prisão é ilegal, logo cabe o quê? Relax, don't do. Entenderam? É relaxamento. Entenderam? Você acertou uma coisa dessa, né? Nas questões aquelas de Nem vou responder, né? Só para quem está em casa, ela me perguntou se você tem alguma questão. Na Defensoria Pública, todas as de processo penal acertei, no delegado também, e na última da OAB, acho que eu devo ter acertado umas 8. Sim, mas foi do vídeo que eu vi. Sim. Foi ótimo, tava Roubo dia 13. Em sede policial, a vítima do crime de roubo foi convidada a comparecer e, em observância a todas as formalidades legais, reconheceu o Caio como o autor do crime que sofrera. A vítima era de qual crime? Roubo. Ela reconheceu o Caio como sendo autor do crime de receptação ou de roubo. Tem flagrante de roubo? A autoridade policial... Ai, queridinho, you are very smart. Não, a TV, né? Porque smart de smart, não. A autoridade policial lavrou auto de prisão em flagrante pelo crime de roubo. Eu peço a todos agora, encarecidamente, vamos bater um salve de palmas. Sério, todo mundo, senão não vou prosseguir. Por favor. Porque uma salva de palmas brilhante. O cara lavrou o APF por roubo. Maravilhoso. Não acharam? Esse tem que ser o nosso rei. Entenderam? O que será que leva uma pessoa a fazer isso, hein? Eu fico pensando às vezes. E eu fico imaginando. Porque eu vou cair. Já pensou? Só meus pezinhos assim, vai a planta junto.
aqui está o cerne da questão. Por isso que eu fiz todo esse trogloditismo, tá? O Ministério Público em audiência de custódia manifesta-se pela conversão da prisão em flagrante e preventiva, desvalorizando o fato de Caio ser reincidente conforme confirmação. Aí, lendo muito bem escrito, conforme confirmação. Estar estando, né? Enfim, constante de sua FAQ, folha de antecedentes criminais. Quando de sua manifestação, o advogado de Caio, sob o ponto de vista técnico, deverá requerer, Kimberly, I remember. A. Liberdade provisória não, porque a prisão é ilegal. B. Relaxamento da prisão em razão da ausência de situação de flagrante, claro. Letra B. Kimberly, já respondemos. Letra B. Por que é relaxamento? Quando a prisão... Olha para cá. Preventiva, flagrante, quando forem ilegais, relaxamento, tá? Quando for uma prisão em flagrante ilegal, liberdade provisória. E o grosso, que quase todo mundo está preso a título de prisão preventiva, que aliás foi o que caiu na última prova, entenderam? Pela pena, era detenção, não cabe preventiva. Então, se a prisão preventiva é legal, o que a gente pede? Revogação da preventiva. Se a prisão preventiva for ilegal, a gente pede o relaxamento. Revogação da preventiva não, porque é uma ilegalidade anterior. Bom, essa aqui é sorte, né? Essa aqui é sorte porque é aquela que leva do nada a lugar nenhum. Substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, pois Caio é responsável pelos cuidados de adolescentes de 14 anos. Quando é que tem essa previsão no artigo 318, e letras A e letra B, em relação a filho? Que seja children, que seja criança. Entenderam? Então, até 11 anos completos ou 12 incompletos. Portanto, Caio não está abrangido pela lei da primeira infância. Não é a lei da primeira juventude, é a lei da primeira infância. Eu estou falando sério, isso aí é importante a gente lembrar. 7. Douglas responde à ação penal na condição de preso cautelar pela prática do crime de furto qualificado, sendo ele triplamente reincidente específico. Que danado, hein, velho? No curso do processo foi constatado por peritos que Douglas seria semi-imputável. Me identifiquei. E que haveria risco de reiteração. O magistrado, em atuação de ofício, revoga a prisão preventiva de Douglas, entendendo que não persistem os motivos que justificaram essa medida mais grave, aplicando, porém, a medida cautelar de internação provisória com base no artigo 319, inciso 7 do CPP, tá? Diante da situação narrada, o advogado de Douglas poderá requerer o afastamento da cautelar aplicada em razão A. Da não previsão legal da cautelar de internação provisória. Tem sim, é o 319.7, tá? B. De somente ser cabível a cautelar quando os peritos concluírem pela inimputabilidade. Não, também cabe quando se reconhece a semi-imputabilidade. C. De o crime imputado não ter sido praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Tem que ter sido o crime doloso perpetrado mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa e, claro, obviamente, ser doloso. Furto tem violência ou grave ameaça? Aí está o fundamento da ilegalidade desta medida cautelar diversa da prisão, ok? E D, de não ser cabível, na hipótese, a aplicação de medida cautelar de ofício sem requerimento pretérito do Ministério Público. Não pode? Se é a primeira coisa que o juiz tem que fazer. Não é isso? 8. Paulo foi preso em flagrante pela prática do crime de corrupção, sendo encaminhado para a delegacia. Ao tomar conhecimento dos fatos, a mãe de Paulo entra de imediato em contato com o advogado, solicitando esclarecimentos e pedindo auxílio para seu filho. A culpa não é dele, é o pessoal que ele anda, deixa ele assim. De acordo com a situação apresentada com base na jurisprudência dos tribunais superiores, deverá o advogado esclarecer que a. Diante do caráter inquisitivo do inquérito policial, Paulo não poderá ser assistido pelo advogado na delegacia. B. A presença da defesa técnica quando da lavratura do auto de prisão em flagrante é sempre imprescindível, não, de modo que, caso não esteja presente, todo o procedimento será considerado nulo. Isso já não se faz mais. Nenhum delegado, nem no flagrante, houve o flagrado sem advogado. Mas, pasmem,
não há nem na Constituição a previsão, tá? Olha que absurdo, de o flagrado ter um advogado consigo no momento do flagrante. Sabiam disso? Do inquérito é outra coisa. Do flagrante, acreditam nisso? O decretado sigilo do procedimento, o advogado não poderá ter acesso aos elementos informativos nele constantes, ainda que já documentados no procedimento. Como é que é o nome desse filme? O cara chega no cinema. Quem é que é da época do Mentex? Mentex é aquele chiclete que tinha uma caixa amarela. É cheio de chiclete. O cara senta, tá? Senta, fica lá durante 3 horas, sua. Ele sentou no Mentex. Tá ali, ó. O nome do filme tá ali na letra C. Qual é o nome do filme? O Documentado, porque o Mentex era de menta. Entenderam? Isso aqui eu falei só para que vocês não esqueçam. Entenderam? O que já estiver documentado, pode e deve ele ter acesso. Agora, o que não tiver documentado, não. Não adianta ficar bravo, porque eu estou dando um meme, é meme que se diz? Uma dica meme, tá? Um meme dica para vocês não esquecerem. A intenção é boa, a coisa foi horrorosa, média 5, aprovado. D. A Paulo deve ser garantida na delegacia a possibilidade de assistência de advogado, de modo que existe uma faculdade na contratação de seus serviços para acompanhamento do procedimento em sede policial. É? Quer dizer assim, tchã. Senão quem ganha? O Rock. É. Tu entendeste? O que tu não entendeste, querida? Tu falou, não entendi. Não, mas eu não entendi isso caiu no simulado. Ah, tá. Mas tu tranquilo. José Augusto foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de receptação, artigo 180 do Código Penal. Pena 1 a 4 anos de reclusão e multa. Em que pese seja tecnicamente primário, gente de Deus, pelo amor de Deus, se algum aluno meu me escreve que alguém é tecnicamente primário, mas eu mato. O que é tecnicamente primário? Nada. A Carol tá certa. Gente, ou o réu, só um pouquinho, ou o réu é primário, ou ele é primário, portador de maus antecedentes, ou ele é reincidente. Não tem essa coisa. Tecnicamente primário. Olha, eu sou tecnicamente gordo. Eu sou tecnicamente careca. Outra coisa, Kimberly, olha para cá, todo mundo, tá? Olha aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal, e tá certo. Gente, o que vale mais na escala de fixação da pena? As circunstâncias do 59, em que estão incluídos os maus antecedentes, ou as da pena provisória, segunda fase, em que está a agravante da reincidência. Qual que vale mais? A segunda. Portanto, a gente conclui, mas assim com a maior facilidade do mundo, o quê? Que a reincidência é mais gravosa do que os maus antecedentes. Fazendo um juízo de proporcionalidade, cara, se o que é pior, o mais que a reincidência, ela não tem os seus efeitos apagados em 5 anos e é mais grave do que os antecedentes, por que que então os maus antecedentes não são apagados? Então assim, ó, só para deixar isso bem claro, quer dizer, para ainda argumentar mais ainda a questão aqui colocada, que não tem essa coisa de tecnicamente primário. Por exemplo, pelo Supremo, nós temos 2 extremos. Ou o cara é primário, ou ele é versus reincidente. Entenderam? O STF está certo. Cara, o STJ continua com aquela porcaria de entendimento, que, no meu conceito, é absurdo. O que o STJ diz? Ai, os 5 anos depuram a reincidência, mas não depuram os maus antecedentes. Você acha que faz sentido isso? Claro que não. Mas mesmo com a posição do STJ, presta atenção, cara, não existe alguém tecnicamente primário, não existe isso. Ela está tecnicamente grávida. Não, né, cara? A minha mãe faleceu, câncer.
ela está tecnicamente com câncer. Como assim? Tecnicamente. Coisa ridícula. Então é isso. Ou a pessoa é primária, zerada, ou ele é primária, portadora para o STJ de maus antecedentes, ou ela é reincidente. Me admira muito uma prova da OAB, um cara me colocar uma porcaria dessa. Tecnicamente, não é só em prova da OAB, tá? É que a gente está comentando prova da OAB. Mas, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Bons antecedentes e aqui, ó. Se ele tem bons antecedentes, ele não é tecnicamente primário. Ele seria primário. Exatamente. E seja civilmente identificado, possui em sua folha de antecedentes criminais 2 anotações pela prática de crimes patrimoniais sem que essas ações tenham resultados definitivos. Neste caso, de acordo com as previsões expressas do CPP, Código de Processo Penal, assinale a afirmativa correta. A. Estão preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, pois as ações penais em curso demonstram a existência de risco para a ordem pública. B. A autoridade policial não poderá arbitrar fiança neste caso, ficando tal medida de responsabilidade do magistrado. Até que pena o delegado pode arbitrar fiança? Hã? Gente, me prometa uma coisa, olhem aqui bem no meu olho. Me prometa uma coisa, olhem para cá, digo assim, a gente está no júri agora, assim o prometo, tá? É um momento bem solene, é muito legal isso. A juíza vai nominando cada jurado e aí o jurado diz, assim o prometo. O senhor promete julgar este processo de acordo com a sua livre consciência, de acordo com os ditames da justiça? Assim o prometo. A júri, nem me fala. Se eu pudesse fazer júri todo dia, eu amo fazer júri. Qual é a pena mais importante? Que a gente tem que lembrar. A minha juíza, instituindo agora, ela olhou para mim, como é que tá a Manuela? Cara, eu dei ela para ela há 12 anos. Oi, como é que tu lembra, Manuela? Tu falava tanto da tua neta que eu só posso lembrar da Manuela. Ah, fiquei muito emocionado. Daí ela disse assim, nunca vou esquecer dos 4 anos. Ela disse assim, fala para os teus alunos essa questão dos 4 anos e mais alguma outra coisa que eu vou me lembrar. Ver como as coisas, o pessoal acha, ai, tá brincando, ai, não sei o quê. Cara, sabe quando tu fica assim, ó, sem ação, sem reação, sem nada. Pra tu ver como as coisas que a gente acha que são brincadeiras, justamente as brincadeiras é que marcam e ela lembrava de tudo. Ela lembrava dos 4 anos. Porque eu fazia sempre a questão na revisão dos 4 anos. Por que 4 anos, como disse... Ai, não me mata, eu sempre esqueço, querida, teu nome. Karen. Karen, desculpa. Ela falou já e apontou. 4 anos. Por que é tão importante os 4 anos, galera? Aí são 8. São 4 mais... Isso. Por que é tão importante 4 anos? Olha só. Caso condenado réu, qual é o regime? Gente, vocês precisam partir da seguinte premissa, tá? Eu sei que vai fazer trabalho, mas vamos acompanhar isso aqui, tá? Quis bem, né? Gente, 4 anos não é uma pena muito importante para o legislador no Brasil, entenderam? Por quê? Se a pessoa é condenada, crime, a uma pena de 4 anos, qual é o regime? Quem é que disse fechado? Eu vou fechar a cara agora. Quem é que disse fechado? Gente, sério, eu não tô bem eu não tô bem de cardíaco, de pneumológico, de mental, de nada, nem de colunável, tá? Já tô até no jornal chutando que eu tô aparecendo na coluna, tá? Olha pra cá, tá? Só um pouquinho, pessoal, olha aqui, ó, tá? Vocês sabem fixar regime inicial de cumprimento de pena, né? Aqui, ó. Dá para esse barulho de saco, hein, que eu tô me irritando. Os neuróticos, né? Não, e ela fala, vamos esperar a belezura, né? Aqui, ó, quais são os fatores que a gente leva em conta na fixação inicial do regime? Quais são os fatores? Quantidade de pena
qualidade de pena, que mais? Reincidência, artigo 59, ainda quando se tratar de crime cometido contra a administração pública, o réu ele só vai progredir de regime quando ele reparar todo o dano causado. É o artigo 33, parágrafo 4º do Código Penal, tá? Quais são as súmulas que são levadas em conta para a fixação do regime? Vocês querem em que ordem? STJ ou STF? Falem! STF. Vou pela STJ. Ó, presta atenção. Súmulas que a gente precisa levar em conta em OAB, quando essa súmula aqui foi editada, perguntou na hora. É a súmula 269. Só que ela tem uma redação horrível. Olhem para cá que eu vou fazer um closed caption. Redação melhor, mais digerível, né? Digestível, comestível e tipo melhorante, tá? É o seguinte. A reincidência por si só não implica na fixação do regime inicial fechado, mas do regime imediatamente mais gravoso do que a quantidade de pena iria permitir. Gente, olhem para cá, já vou repetir. Pela letra fria do artigo, diga tá? Do Código Penal, o reincidente, olha para cá, já vou repetir, ele nunca, independentemente da quantidade, podia ter 0,6 meses de pena. Se ele é reincidente pelo Código, ele nunca começa a cumprir a pena no regime aberto. O cara reincidente nunca começa no aberto. Agora, essa súmula está nos dizendo o quê? Que se a pena for de até 4, e por que até 4? Porque diz, né, não precisa ser o fechado, mas deve ser o imediatamente mais gravoso do que a quantidade de pena iria permitir. Ora, se as divisões são 4, acima de 4 e acima de 8, é óbvio que essa súmula, se é o regime imediatamente mais gravoso, só vai adiantar para aqueles crimes em que o réu foi condenado a uma pena de, no máximo, 4, né? Porque ele teria, como 4 anos, o regime aberto. Então, ele ainda tem chance de ir para aberto nunca. Isso você pode anotar, certo. Reincidente, cara, independentemente da quantidade de pena, ele nunca começa no regime aberto. Entenderam? E por que isso funciona, então, para quem tem a pena fixada, essa súmula, até 4? Porque, cara, acima de 4 até 8 é o semiaberto. Mas como a súmula diz, reincidente, regime imediatamente mais grave, igual vai dar no fechado. Entenderam? Então não tem serventia nenhuma. Entenderam? Então é só para quem tem pena compatível numericamente com o regime aberto. Tá? Então, súmula 269 e súmula 440. Ambas o STJ. Não precisa abrir que eu vou ler. O que diz a 440? Diz o seguinte, que se a pena base, olha como 59 é importante. Lembra de 59? Sério. Lembram do artigo 59 do Código Penal? Gente, esse artigo é bom vocês lembrarem. Ele serve primordialmente para quê? Para a gente fixar a pena base, não é isso? Só que lá não estão as 8 operadoras que nos permitem verificar se o réu é ordinário ou ele é muito ordinário. O que diz 59? Vocês têm aí? Vamos lá? O juiz atendendo a culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima, estabelecerá a pena necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime. Eu li certo? É isso? Tá, olha para cá. Essa súmula diz o quê?
Cara, se a pena base foi fixada no mínimo, não há fundamento para que se estabeleça o regime inicial de cumprimento da pena, tá? Em situação mais grave do que a quantidade de pena iria permitir. Por que isso? 59 é um dos fatores que a gente leva em conta, não é isso? Porra, se nós estabelecemos a pena base no mínimo, é porque a culpabilidade do cara é ou não é muito acentuada? Não, né? Entenderam? Então não tem motivo para a gente fixar o regime em percentual ou patamar mais gravoso do que a quantidade de pena iria permitir. Tá? Agora sim, vamos às súmulas do STF. Tá? Basicamente, são as súmulas 718 e 719. É uma chinelagem, mas a gente chegou ao ponto de que a gente acaba fixando o regime sempre de acordo com a quantidade. Essas duas súmulas dizem o seguinte, ó, presta atenção. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não é fundamento idôneo para justificar a fixação de um regime mais grave do que a quantidade de pena iria permitir. E a outra súmula diz o quê? Que, ó, seu juiz, te antena, cara. Por quê? Se você fixar o regime inicial, só estou lendo as súmulas. Tá certo que eu estou lendo? Tá certo? Vocês sempre conferem, né? Tá certo? Ninguém abriu, duvido. A outra diz assim, ó, que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena em, né, instituto, regime mais grave do que a quantidade de pena iria permitir, exige fundamentação idônea. Li certo? Vocês notaram que chinelagem, que nós estamos rasgando a culpabilidade, que é o maior e mais importante vetor da pena, e trocando tudo isso por uma reles quantidade de pena? Então, para fechar, tá? Vamos lá, ó. Ô, pessoal, vamos lá. Reclusão não reincidente, tá? Pena de até 4, maior do que 4 até 8 e acima de 8 anos. O que a gente vai colocar? Reclusão não reincidente. Aberto, né? Agora, cabe fechado? Cabe. Mas eu, se fixo o regime fechado para um cara não reincidente, com pena de até 4 anos, eu pego o Forrest Gump e a Lola, corra, Lola, corra, e o Forrest correndo, porque, cara, vão me matar. O que levaria o juiz? Então, assim, ó, não façam isso na prova. Porque, pela leitura das súmulas, vocês já perceberam que o próprio Supremo Tribunal Federal acaba se pautando no quê? Na quantidade. Agora, pode fixar no semiaberto? Cara, é reclusão? Claro que pode. É recomendável? Jamais. Mas pode ou não pode ser no semiaberto e no fechado? Hã? Hein, pessoal? Pode ou não? Gente, reclusão pode ser em qualquer regime, aberto, semiaberto ou fechado. Mas vocês não perceberam que o que os tribunais superiores mandam a gente levar em conta principalmente é a quantidade de pena? Tá? Então, ó. Paguei aqui no errado. Vou apagar tudo. Vamos lá. Reclusão, olhem para cá. Vocês falaram que queriam ver isso aqui. Agora preste atenção. E eu não falei, professor. Reclusão reincidente. Galera, o que eu já descarto aqui? Aberto. Por quê? Porque reincidente nunca começa a cumprir pena no regime aberto. Tá? Então, aqui, ó, pela lei, eu nem teria semiaberto. É pela súmula 269 que eu posso ter o semiaberto. Entenderam? Então, eu tenho aqui, ó, semiaberto,
Por quê? Pela súmula 269. Sabe o Ângelo? O Ângelo, o professor, é um meme legal. Ele disse assim, a súmula 2, coisa boa. Esquece. É para não esquecer mesmo, tá? Aí, eu não ia falar isso porque essas coisas, porque eu estou engolindo os S, eu não falo. Mas entenderam que é só com a pena de até 4 anos, porque aberto nunca, mas imediatamente mais grave seria o semiaberto. E aqui, né, aqui não tem choro nem vela. Vai adiantar alguma coisa, sendo reincidente, a pena ser maior do que 4, e ele, eu vou para o semiaberto. Não, né, porque é o regime mais gravoso, imediatamente. Então, aqui é tudo o fechado, tá? Cuidado, que agora vai ficando cada vez mais difícil. Tá? Estão preparados? Coloquem as suas poltronas na posição vertical. Nós já vamos aterrissar dentro de poucos instantes na capital francesa. Detenção. Detenção. Não reincidente. Gente, temos 2 regras absolutas. Reincidente nunca começa a cumprir pena no regime aberto. E detenção nunca começa a cumprir pena no regime fechado, a não ser que haja uma cacaca durante o cumprimento da pena que fará com que ele regrida de regime. Mas qual é o regime máximo mais grave que o punido com detenção pode chegar? No início, semiaberto. Perfeito, Carol. Então vamos lá. Detenção não reincidente, aqui aberto, semiaberto, e aqui, embora, crime punido com detenção com pena maior que 8, meio estranho, né? E agora a hipótese mais difícil. Hipótese mais difícil. Aí tomara que não caia, porque a gente vai ter que pensar muito. Detenção nunca começa no regime fechado. Reincidente nunca começa no aberto, então o cara C&A, cagando e andando, quer dizer, qualquer que seja a quantidade de pena, detenção reincidente só pode ser no regime semiaberto. Eu falei, difícil é a vida. OAB a gente vai dar um jeito, tá? Vamos lá então? Ficou claro isso? Os 4 anos então... eu esqueci, porque viu? Fala, Carol. A não ser que durante esse tratamento semiaberto ele cometa um crime, né? Sim, artigo 111 da LEP, as penas são somadas de modo distinto e integral. 118.2 da LEP. E ele tem direito a ter esse regime novamente ou não? Ele tem direito a ter esse regime novamente depois que ele, somando as penas, preencher os requisitos, os percentuais para progressão de regime e passar pelo boletim escolar, que é o ACC, o atestado de conduta carcerária, como diz o artigo 112 da LEP. Tem mais alguma coisa? Bom, então é o regime aberto, é o limite para substituição da pena privativa por restritiva em crime doloso, sem violência ou grave ameaça contra a pessoa. Que mais? Que mais? Que mais? Trancou o disco. A fiança. Fiança pelo delegado. A prisão, salvo se for reincidente, a prisão... Meu Deus. A prisão preventiva, galera. E o que mais? 4 anos é o divisor de águas para o procedimento mais amplo, que é o PCO. Procedimento Comum Ordinário. Ainda temos alguma dúvida de que a pena de 4 anos é importante? Estão preenchidos os requisitos? Não. A Carol já cantou a pedra aqui. A autoridade policial, ela poderá sim, porque para crime de até 4 anos, fala, querido, pergunta, não vai perguntar no domingo, pergunta agora, sério. Ó, regime aberto, tá? Possibilidade de conversão de PPL, que é pena privativa de liberdade, e PRD, pena restritiva de direitos. A fiança, a decretação da prisão preventiva, e o PCO é o procedimento comum ordinário. Gurias, tem que perguntar. Fiquem
totalmente à vontade. Gurias e gurizes, tá? Bom, a autoridade policial pode sim arbitrar a fiança, né, para pena de até 4 anos. C. Antes de decidir pela liberdade provisória ou conversão em preventiva, poderá a prisão em flagrante do acusado perdurar pelo... Poderá perdurar pelo prazo de 10 dias úteis. Aí... Essa foi forte, né? Vocês não acharam? Ou seja, até o oferecimento da denúncia. Primeiro que o prazo para oferecimento da denúncia não é de 10 dias. Não é de 10 dias, qual é o prazo? Ou 5 se está preso, ou 15 se estiver solto. Essa, literalmente, eu acho que é a assertiva que mais eu me deparei até hoje, que vai do nada para lugar nenhum. D. O juiz não poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, mas poderá aplicar as demais medidas cautelares. Por quê? Eu gosto de ver que eu falo e vai todo mundo do rã. Por quê? Pela quantidade de pena. Gente, não dá para errar uma questão dessas, né? É muita idiotice por metro quadrado de uma questão dessas. Código de Processo Penal Pátrio, adoro Pátrio, menciona que também se considera em flagrante delito quem é perseguido logo após o delito pela autoridade, pelo ofendido por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o perseguido autor da infração. A essa modalidade dá-se o nome de flagrante impróprio. Lembram? Como é que é o nome disso? É o quê? É a perseguição quente. Isso, Hot Wheels. 11. A prisão temporária pode ser definida como uma medida cautelar restritiva, decretada por tempo determinado, destinada a possibilitar as investigações de certos crimes considerados pelo legislador como graves, antes da propositura da ação penal. Sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Ó que eles estão gostando da tal prisão temporária, tá? A. Assim como a prisão preventiva pode ser decretada de ofício, já não, porque sabemos que prisão temporária ou a questão deve ser objeto de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Fala, Pedrão. Ah, muito obrigado. You are my partnership. A gente é da Star Alliance, então a gente faz um conjugado, entenderam? Obrigado, querido. B. Sendo o crime investigado hediondo, o prazo poderá ser fixado em, no máximo, 15 dias. É isso? C. Fim do prazo da temporária sem prorrogação, o preso deve ser imediatamente solto. Artigo 4º, a linha I da lei de abuso. Tem que botar em liberdade. O preso, em razão de prisão temporária, poderá ficar detido. Não, cara, não pode. Letra C, barbada, né? Vocês acham ainda que vão ter algum risco de não passar na OAB? Eu só estou falando de maneira muito carinhosa. Eu sou carinhoso. Aí... O deputado M é famoso político do estado Y e tem grande influência no governo estadual em virtude das posições que já ocupou como de presidente da Assembleia Legislativa. Atualmente exerce a função de presidente da Comissão de Finanças e Contratos. Deu medo agora. Durante a reunião semestral com as empresas interessadas em participar das inúmeras contratações que a Câmara fará até o final do ano, o deputado Mr. M exigiu concussão, meu pai, concussão, entenderam? Exigiu a concussão, tá? Do presidente da empresa Z, R$500 mil, para que esta pudesse participar da concorrência para a realização das obras da sede da Câmara dos Deputados. O presidente da empresa Z, assustado com tal exigência, visto que sua empresa preenchia todos os requisitos legais para participar das obras, compareceu à delegacia de polícia e informou ao delegado de plantão o ocorrido, que o orientou a combinar a entrega da quantia para daqui a uma semana. Eu acabei de falar sobre isso agora há pouco, só que era uma situação de prenhe-se, tá? E então a oportunidade em que
uma equipe de policiais estaria presente para efetuar a prisão. Podia ser preventiva, mas em flagrante não, porque não tem flagrante. O flagrante se deu quando ele... O M, quando ele exigiu, entenderam? Entenderam por que isso aqui é ridículo, não é flagrante? Bom, mas vamos lá. No dia e hora aprazados, que bonito, para a entrega da quantia indevida, os policiais prenderam em flagrante o deputado M, quando este conferia, tadinho, o valor entregue pelo presidente da empresa Z. Na qualidade de advogado contratado pelo deputado, assinale a alternativa relaxamento, velho. Tá aí, ó. Ai, que saco isso, já cansei. Por que é relaxamento? Porque estamos mal da coluna. Não, é porque... Ai, não ria, foi horrível. Por quê? Porque não era mais situação de flagrante delito. Entenderam? Quando é que houve o flagrante? Quando ele exigiu. Certo? Maicon, na condução de veículo automotor, causou lesão corporal de natureza leve em Marta. Marta era uma... Ai, eu adorava esse desenho. Desconhecida que dirigia outro automóvel. Ai, gente, pelo amor de Deus. Marta dirigia um outro automóvel. Eu achei que ela estava de patinete, mas ela dirigia um outro automóvel. Olha que nesta essa questão. Que inicialmente disse ter interesse em representar em face do autor dos fatos, diante da prática do crime do artigo 303, que é a lesão corporal a bordo de veículo automotor, do Código de Trânsito Brasileiro. Em audiência preliminar com a presença de Maicon e Marta, acompanhados por seus advogados e pelo Ministério Público, houve composição dos danos civis, reduzida a termo e homologada pelo juiz em sentença. Vocês sabem que a sentença da transação penal é apelável, mas a sentença que homologa a composição civil de danos é, como dizia a vovó, que ela é alemã, é chuninho irrecorrível. Sério, a sentença que homologa a composição civil de danos é irrecorrível. Tá, Karen? Tranquilo? Isso é importante, tá? Então, vamos lá. No dia seguinte, pronto. Marta ela se arrependeu, procura seu advogado e afirma não ter interesse na execução do acordo celebrado. Por que celebrou, então? Quem é que disse já era? Tá certo, já era. Pensei até que ia dizer assim, já era, tá? Então, considerando apenas as informações narradas, o advogado de Marta deverá dizer, já era. It's gone. A. Interpor recurso de apelação não cabe. Esclarecer que o acordo homologado acarretou renúncia ao direito de representação. Interpor recurso não esclarecer que sendo crime de ação penal de natureza pública. É pública o 303? Não. É pública condicionada. B. Tranquilo, né? 14. Luiz foi condenado em primeira instância pela prática de crime de homicídio qualificado em razão de recurso que dificultou a defesa da vítima. Durante seu interrogatório em plenário, Luiz confessou a prática do crime, mas negou peremptoriamente a qualificadora, tendo em vista que ele estava discutindo com ela quando da ação delitiva. Insatisfeito com o reconhecimento da qualificadora pelos jurados, já que, diferentemente do que ocorreu em relação à autoria, não haveria qualquer prova em relação àquela. O advogado apresentou de imediato recurso de apelação. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Luiz deverá buscar em sede de recurso. Lembra que eu expliquei para vocês que quando se trata de qualificadora, é mérito. Então, caso o tribunal diga, essa qualificadora aqui, ela, acolhida pelos jurados, foi acolhida de maneira manifestamente contrária à prova dos autos. Tem que ter, ao contrário de uma agravante, uma atenuante, de erro na pena, entenderam? A qualificadora faz parte desse mérito em que o tribunal não pode passar por cima dos jurados, porque senão vai violar a soberania dos vereditos, tá? O reconhecimento de nulidade com consequente realização de nova sessão de julgamento, o reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos em relação à qualificadora, com a consequente realização de nova sessão de julgamento. Entenderam? Porque é uma qualificadora. C. O afastamento da qualificadora pelo tribunal de segunda instância com imediata... Não, cara. Não, porque qualificadora é mérito. Só quem pode incluir, tirar, são os jurados. Entenderam? Ficou bem claro? Sim.
D. O afastamento da qualificadora pelo Tribunal de Segunda Instância com baixa dos autos para que o juiz não, cara, baixar os autos para que haja ou melhor, uma nova sessão plenária do Tribunal do Júri. Entenderam isso? E claro que os jurados que tomaram parte do primeiro julgamento podem ou não participar do segundo? Nunca, né? Então, qual o sentido? Né? Nenhum. Durante a audiência 15, durante a audiência de instrução e julgamento em processo em que é imputada a José a prática de um crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, Laís e Lívia, testemunhas de acusação, divergem em suas declarações. Laís garante que presenciou o crime e que 2 eram os autores do delito. Já Lívia também diz que estava presente, mas afirma que José estava sozinho quando o crime foi cometido. Ai, que vergonha, né? Bipolares essas duas. A vítima não foi localizada para prestar depoimento. Diante dessa situação, poderá o advogado de José requerer. Contradita não, contradita é algum tipo de vínculo que a testemunha tem com a parte. Né? A contradita, inclusive, ela só pode ser feita antes da testemunha começar a depor. Porque se for depois, precluiu. Ah, vai dizer assim, eu agora quero contraditar. Cara, a contradita se faz, tipo, a pessoa botou o pé, sentou a bunda lá na cadeirinha, aquela na frente da câmera, contradito porque essa pessoa é amiga íntima, entenderam? Ficou bem sério, pessoal, tá? Então, contradita nem pensar. Incidente de falsidade. Sem pé nem cabeça. Suspensão do processo. Ah, sim. A vítima está morta, digamos. A gente vai esperar até quando? Então, só pode ser uma acariação. Eu já falei para vocês, gente, é uma vergonha a acariação. Imagina. Ah, cara, é muito vergonhoso. Victoria e Bernadette entram em luta corporal em razão da disputa por um... Ah, que saco! Vindo Victoria desferir uma facada no pé da rival. Essa questão aqui. No pé da rival. É que no pé corre a véia horta, né? Ou a véia quaker. Então pode morrer, né? Com a facada do pé, né? Não pode? Pode, né? Eu acho que isso é tentativa de homicídio. Imagina uma facada no pé. Certo? Eu consigo achar uma pessoa pior que eu, é mais debochada que eu, né? Bom, em razão de disputa por um namorado, que chinelagem, né? Vindo Victoria a desferir uma facada no pé da rival, que sofreu lesões graves. Bernadette compareceu em sede policial, narrou o ocorrido e disse ter intenção de ver a agente responsabilizada criminalmente. Em razão dos fatos, Victoria... Ah, não. No pé. Pronunciada. Levada a júri. No pé. Ah, não, gente. Não. Eu não quero mais. Os jurados entendem... Ela foi a júri. O que aconteceu com a senhora? Eu levei uma facada. Aonde? No tórax, região letal? Né? Não, foi no meu pé. Eu danço balé. Meu balé morreu. Gente, levar a júri uma facada no pé. Não, sério, eu tô perplexo. Cadê o promotor que deixou isso? Ah! Quem falou isso? That's a great question. No pé. Claro que tem aqueles pés que são bisnagas da Seven Boys, que são muito... Mas mesmo assim não vai sair tanto sangue pra, tipo, a pessoa morrer. Então, ainda bem que tem os jurados queridos. Ó, a Victoria, tá? Foi autora da facada, mas não houve dolo de matar. Ai, sério, pelo amor... O mundo tá acabando e a gente lendo a facadinha no pé com dó de... Não, olha... Diante da desclassificação, será competente para julgamento do crime residual, bem como da avaliação do pé e do cabimento dos institutos despenalizadores, o juiz presidente do Tribunal do Júri. Sabe o que me lembrou isso? A Bernadette não lava o pé. Não lava porque não quer. Ela mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. E pode morrer. Imagina não ficar no pé, velho. Irado. Marlon, Wellington e Vitor foram denunciados pela prática de um crime de lesão corporal dolosa gravíssima em concurso de pessoas. Após o recebimento da denúncia, o oficial de justiça compareceu ao endereço indicado no processo como sendo de ou da residência de Michael, não de Marlon, mas não o encontrou, tendo em vista que estava preso
naquela súmula 351 do STF que diz: é nula a citação por edital do réu que está preso na mesma unidade da federação e que ele está sendo processado, tá? Aí, será que eu estou decorando tudo isso? E aí ele foi citado por edital. Então, a citação por edital do Marlon é nula ou não? Não é nula, é ultra, super, mega, blister nula. Entenderam por quê? Tá? E aí, Wellington, por sua vez, estava em local incerto. Incerto, não sabido e incerto é a mesma coisa. Sendo também citado por edital. Em relação, então, esse tinha ou não tinha que ser citado por edital? Você estava em local incerto ou não sabido? Sim. Na verdade, ele foi dizer assim para a mulher: bem, eu vou comprar cigarro, já volto. E tomou a preta, tomou o rumo dele. Em relação a Vitor, o oficial de justiça foi à sua residência em 4. Dá 0 para ele, como dizia o Girafales, o Chaves, né? Só precisa de 2. Será que não leu o novo CPC? Pedro, o que é CQC com QC? Eu só estou testando, ele está só me ignorando, só me dando os dedos. Constatando que ele, de fato, residia no local, mas que ele estava se ocultando. Gente, apareceu ocultando, só pode ser citação por hora certa. Tá? Então, considerando a hipótese narrada, o advogado A dos acusados A deverá A alegar A terá sido A inválida a citação de Marlon. Claro, porque ele estava preso na mesma unidade da federação. Hugo foi denunciado pela prática de um crime de furto qualificado praticado contra Rosa. Na audiência de instrução de julgamento, Rosa confirmou a autoria delitiva, mas apresentou versão repleta de contradições, inovando ao afirmar que estava junto com Lúcia. Quando foi vítima... Ixi! Eu não vi. O que importa é o senhor não ver, tá? O Ministério Público ouve os policiais que participaram apenas posteriormente da prisão de Hugo e não deseja ouvir novas testemunhas. A defesa requer a oitiva de Lúcia, mencionada por Rosa. Isso aqui é testemunha referida, a gente viu. Por quê? Porque ela não foi arrolada, mas uma testemunha referiu. Portanto, referiu, referida, referida, referiu, é testemunha referida. A explicação, imagina. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Mateus, não plenamente identificado a partir de inquérito policial que apurava a prática de crime de estupro. O endereço constante do inquérito foi diligenciado para citação do réu, mas foi informado que este estava em local incerto e não sabido. Diante disso, foi publicado edital para sua citação. Considerando apenas as informações narradas, assinale a afirmativa correta. A. É válido o edital que identifica o réu por suas características, ainda que desconhecida a sua qualificação completa. Eu apontei para cá, acabou a pilha. André foi denunciado pela prática de um crime de homicídio doloso consumado contra sua ex-esposa Lívia, famosa cidade de Itapecerica da Serra, Rio de Janeiro, pela contribuição em serviços sociais. Diante dessa situação, o acusado poderá requerer o desaforamento, sendo tal requerimento... Tem juiz, tem promotor e tem defensor público que não gosta de fazer júri. Então, assim, a primeira regra de sanidade mental. Saber que para algumas pessoas a gente dá uma resposta. Para outras a gente dá uma explicação. Agora, para outras, a gente não fala nada. Então, regra de sanidade mental para a prova. Será? Imagina se o juiz... eu não estou afim de fazer júri. Não, porque o júri é muito burocrático, né? Aí ele diz assim, eu estou afim de pegar e passar a bola aqui para o vizinho. Então, quem é que vai decidir sempre o pedido de desaforamento? Desaforado. Quem? É o juiz? Nunca. Então, assim, galera, sempre, não tem exceção, sempre quem decide desaforamento é o tribunal. Porque senão o juiz diz, não estou afim de fazer o júri. Entendeu? Não, é sério. Então, assim, qualquer assertiva sobre desaforamento que conste que o juiz vai decidir está errada. Outra, súmula 712 do STF. É nula a decisão de desaforamento sem a prévia oitiva da defesa. A defesa tem que ser ouvida. Então, assim, já nos ajuda bastante. Pintou na... Não, pintou é muito velho, muito. Imagina, da época que eu era da Calói, não esqueça da minha Calói. Olha só. Apareceu uma questão, uma assertiva dizendo, juiz decide desaforamento, está errada.
pode desaforar, desaforado, sem oitiva da defesa. Ah, mas prof, se foi a defesa que fez, aí não, né? Mas se não foi a defesa, não pode, tá? Então, só pode ser... Ó, o magistrado poderá representar pelo desaforamento, sendo que a decisão sobre o mesmo independerá não, já vimos que não. C. O acusado poderá requerer o declínio de competência de modo que todos os atos, não são todos os atos, é só o deslocamento do julgamento em plenário. Entenderam? D. O magistrado poderá representar pelo desaforamento e, sendo os motivos relevantes, o órgão competente poderá fundamentadamente determinar a suspensão do júri. Óbvio, né? Se o cara está pedindo para trocar, para desaforar, não, assim, ó, a gente vai fazer o júri, tá? Daí depois, quando vocês decidirem sobre o desaforamento, vocês nos comuniquem. Então, não é prudente que se suspenda o julgamento? Acabamos, 13h35, tranquilo.